Muitas vezes nós compartilhamos sonhos, muitas vezes nós compartilhamos desejos com pessoas que não estão alinhadas com relação àquilo dali. Muitas pessoas, elas dizem andar com Jesus, conhecer a sua palavra, mas muitas delas não têm ainda profundidade espiritual, elas ainda não têm maturidade espiritual suficiente para entender que, assim como o Senhor fez na vida de muitos aqueles que são registrados lá na sua palavra, Ele também pode fazer em nossas vidas. Então, muitas dessas pessoas, mesmo que elas não queiram, elas vão acabar te desanimando, dizendo algo que vai, se você não estiver preparado para aquele momento, pode acabar te desanimando, de certa forma. Muitas dessas pessoas, elas não fazem isso com aquele intuito. Eu vou dizer essa palavra para que essa pessoa desanime. Mas, como eu falei, por elas não terem profundidade espiritual ainda o bastante, acontece que elas vão acabar desanimando, querendo pelo menos desanimar você. Porque a verdade é que muitos se dizem andar com Cristo, estar dentro da sua casa e conhecer a sua palavra. Mas, infelizmente, eles não acreditam que aquilo que aconteceu na palavra do Senhor, sonhos realizados e muitos milagres, eles podem, de fato, acontecer ainda nos dias de hoje. Então, eles vivem e as suas ações são de acordo com isso. E as suas palavras também. Então, muitas vezes, você tem fé suficiente para entender e para crer que o Senhor pode fazer na sua vida. Assim como Ele fez na vida daquelas pessoas que estão ali registradas no livro sagrado. Mas, muitas vezes, essas pessoas que elas até acreditam nas histórias que ali estão escritas, mas elas vivem e as suas ações, né, e as suas falas são como se, lá no fundo, elas não crescem. Que ainda hoje, aqueles milagres, aquelas realizações podem acontecer na vida dos servos do Senhor hoje em dia. Porque sim, há uma diferença entre você acreditar no que está registrado ali, nas Escrituras Sagradas, e você acreditar que nos dias de hoje, isso ainda pode se realizar, isso ainda pode acontecer. Muitos até acreditam que sim, tudo aquilo ali é real, mas pergunta de fato se aquela pessoa, se ela for parar para refletir, ela acredita que pelo menos um terço daqueles milagres podem acontecer em sua vida. Elas, obviamente, podem até não te dizer com palavras, mas até mesmo nas reações vão ficar claro que essas pessoas, muitas delas, elas não acreditam que tudo aquilo ali pode se realizar na sua vida. Mas nem de longe eu penso que essas pessoas, nós devemos ficar com raiva disso que elas falam. Quando elas tentam, mesmo que sem querer, te desanimar. Quando você compartilha um sonho, compartilha um desejo. Nem de longe você deve ficar com raiva. Muito pelo contrário, elas precisam de oração. Oração, inclusive, para que elas possam ter uma profundidade maior espiritualmente falando. Porque é isso que elas precisam. De muita oração, cobertura espiritual. E elas precisam, sim, que você simplesmente escute aquilo, entre pelo seu ouvido, saia pelo outro, e você ore pela vida dela. Porque é isso que ela, de fato, está precisando. Mas com tudo isso, nós entendemos o quê? Que nem todos estão realmente prontos para que você compartilhe um desejo, compartilhe um sonho, algo que está nos seus planos. Não são todas as pessoas que precisam ficar sabendo de tudo isso. Só que nós temos muitas vezes a mania de compartilhar essas questões com as pessoas erradas. E muitas vezes não compartilhamos com aqueles que, inclusive, eles iam orar, né? Eles iam nos ajudar em oração para que tudo aquilo ali se realizasse. Então, devemos ter em mente que não são todos que devem ouvir sobre os nossos sonhos. E muito menos ainda que devemos compartilhar aquilo que o Senhor já falou conosco.